Marcos 11:1. Quando se aproximaram de Jerusalém, ou seja, Jesus e a multidão e os discípulos, e chegaram a um vilarejo chamado Betfagé e Betânia, 2 vilarejos, perto do Monte das Oliveiras, que está a menos de 1 quilômetro aproximadamente do templo, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, e logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. E se alguém lhes perguntar: por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que estavam ali lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes havia dito, e eles o deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos, daí o domingo de Ramos, que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas, isto é, glória a Deus nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo e observou como estava o culto, tudo à sua volta. E como já era tarde, ele foi para Betânia com os 12, verso 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E vendo à distância uma figueira, ou seja, uma árvore que produz figos com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. E aproximando dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma do seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês que estão mercadejando a minha casa, fizeram dela um covil, um encontro, um esconderijo de ladrões. Verso 18, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de quê, gente? De matá-lo, matar a Jesus, pois o temiam, visto que toda a multidão, o povo que tinha entrado com ele na cidade, estava maravilhado com o seu ensino. Amém. Oremos. Pai amado, faz aquilo que nada e ninguém mais pode fazer. Desperta fé nos nossos corações. Abre as nossas mentes para enxergar a beleza e a glória da cruz e da ressurreição. Que cada um de nós, tomado pelo temor e temor da Tua palavra e da Tua presença excelsa aqui entre nós, se ajoelhe, abra o coração e diga: Senhor, fala o que o Senhor tem a nos dizer hoje. Fala e nos transforma, nos perdoa
e nos faz, não gente que procura matá-lo, nem gente que procura vendê-lo, mas gente que se alegra com a tua presença. Nós queremos nos alegrar, ou continuar a nos alegrar, com a tua presença nessa noite. E nós te agradecemos, Pai, por Jesus Cristo, o teu Filho, pelo Espírito Santo, aquele que aplica a nós essa tão grande salvação, e pelo teu amor inenarrável. Em nome de Jesus o fazemos. Amém. Amados, chegamos à quinta das mensagens de um total de 6, cujo objetivo é a gente seguir os passos de Jesus no Evangelho de Marcos. E hoje, especificamente, nós estamos a uma semana exatamente do domingo da Páscoa. E isso quer dizer, como nós já falamos aqui desde o começo do culto, que é o que a cristandade, ou os cristãos no mundo inteiro, chama de a celebração do domingo de Ramos. A maioria do mundo católico romano e da igreja ortodoxa cristã celebra esse tempo com uma celebração onde as pessoas costumam trazer, inclusive, algumas bandeirolas, alguns ramos, algumas palmeiras, simbolizando o que aconteceu há 2000 anos atrás, quando Jesus está entrando para a cidade de Jerusalém, sabendo que são os seus últimos dias no mundo dos homens. Isso é o que está sendo celebrado hoje, no chamado Domingo de Ramos. A última semana de Jesus no nosso mundo, os últimos 7 dias, e que marca essa entrada triunfal que nós lemos agora em Marcos 11. Jesus está vindo do interior de Israel, e ele está chegando próximo de Jerusalém. E ele está nos subúrbios de Jerusalém, em 2 pequenas cidades encontradas, chamada Betfagé e a outra Betânia. Betânia é aquela cidade onde morava Lázaro e as suas 2 irmãs. Jesus está nessa localidade geográfica. E quando chega lá, Jesus diz assim aos seus discípulos: está para acontecer algo singular, extraordinário, e eu preciso que vocês me façam um favor. Vão adiante, e vocês vão encontrar um pequeno animal, um jumento, um jumentinho que ninguém montou. E eu queria que você prestasse atenção nesse texto, porque é um jumento que ninguém montou. É esse animal que Jesus pede. E ele pede para quê? Para utilizá-lo na entrada de Jerusalém. Jerusalém, que conforme a gente sabe pela Bíblia Sagrada, é uma terra hostil aos profetas. Aliás, há uma bela oração na Bíblia que diz assim: e tu, Jerusalém, terra que mata os profetas. Jerusalém é a cidade que não quer ouvir os seus horrores, os seus pecados. E é para lá que Jesus está indo. E é para lá que Jesus pede um pequeno jumento. E quando eles trazem o jumento, os discípulos colocam as suas capas em cima do animal. E começa ali uma liturgia, em que a morte e a vida vão caminhando juntas, em que a beleza da entronização de um rei está do lado da morte eminente desse rei, em que há pessoas celebrando a chegada do rei da linhagem de Davi prometido nas Escrituras, mas do outro lado há pessoas maquinando para matá-lo. É isso que está acontecendo nessa última semana. Então Jesus sobe aquele jumentinho que ninguém montou, e quando os discípulos colocam como se fosse uma cela as suas capas, e Jesus começa a entrar, 2 coisas a gente precisa prestar atenção aqui. Uma, o que a Bíblia está dizendo,
E a outra, o que a Bíblia não diz, mas a tradição cristã diz, que no exato momento que Jesus está entrando na cidade de Jerusalém, montado num pequeno jumento, um dos imperadores romanos está entrando na cidade também, pelo outro portão. Então aqui de novo há uma tensão, há dois reis entrando em Jerusalém, o rei da glória, o rei Senhor do universo, mas que entra montado num jumentinho. E tem o rei temporal, do Império Romano, do Super Império Romano, cheio de forças militares, cheio de armas, cheio de imponências, com seus cavalos, sei lá se árabes, mas tudo era imponente. De um lado, um rei humilde, embora Senhor do universo. De um outro lado, um imperador cheio da empáfia humana, embora fosse tão somente um ser humano frágil e queria morrer alguns anos ou meses depois, e que a história ia se encabeçar de a gente nem saber quem era esse homem, na verdade, que entrou. E Jesus então começa a entrar em Jerusalém, e o foco dele é o templo. Ele quer ir para o templo, é lá que é o destino dele. E à medida que ele vai entrando, os outros discípulos de Jesus e as outras pessoas vão jogando as suas capas, eles vão tirando as suas capas, e vão jogando no caminho de Jesus. Isso era um antigo costume do mundo antigo, quando alguém era ordenado rei. Uma das formas de dizer assim: rei, eu estou sobre o seu reinado, eu o reconheço como rei, era você tirar a sua capa e jogar no caminho do novo rei. E é isso que as pessoas estão fazendo. Mas elas não fazem só isso. As pessoas que estão acompanhando Jesus ao longo da trajetória do interior de Israel até Jerusalém, eles cortaram galhos, palmeiras, e eles foram trazendo essas palmeiras. E quando então eles começam a ver a celebração, Jesus entrando em Jerusalém, aquelas capas na frente de Jesus, eles começam a jogar as palmeiras, um segundo costume do mundo antigo, de reconhecimento de autoridade. Nós reconhecemos você como nosso rei. É isso que está acontecendo. Mas aqui tem uma liturgia que está acontecendo. Dê um pause nessa história e comece a ver como Marcos vai contando essa história para a gente. A primeira mensagem que pregamos aqui no Evangelho de Marcos mostra como Jesus Cristo não veio ao nosso mundo através de um plano de urgência de Deus. Ele foi predito pelos profetas. Isaías disse 700 anos que ele viria e que ele nasceria na cidade de Belém. Jesus Cristo, ele é batizado por João Batista, e quando ele é batizado, ele é reconhecido por João Batista, que diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o mesmo reconhecimento que as pessoas farão no domingo de Ramos. Ele é o filho de Davi. E aí, quando João Batista coloca Jesus dentro da água e tira, o próprio Deus aparece numa voz e diz assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. E o Espírito de Deus, na forma de uma pomba, vem sobre ele. Ele está ungido, ele está autorizado, ele é rei eterno, ele é Deus feito homem. E aliás, na Bíblia só tem um ungido, que é Cristo. Eu sei que no nosso mundo evangélico, cada vez mais, a gente vê no Brasil os super ungidos, os pastores super ungidos, os bispos e apóstolos super ungidos, mas a Bíblia Sagrada só tem um, em que Deus olhou e falou: este sim é o meu ungido, este eu tenho grande alegria nele e nenhuma decepção. Jesus então é batizado e o próprio Espírito de Deus o leva para o deserto. E o deserto é a prova da fidelidade. Ele foi tentado em tudo. Tentado no corpo, tentado nas emoções,
tentado no espírito, mas venceu todas. Todas. Ele sai e chama os seus discípulos. E quando ele chama os seus discípulos, ele chama pessoas simples para uma missão extraordinária. Gente que pesca peixes, agora vai pescar seres humanos. E esse chamado precisa nos lembrar hoje em dia. Não importa que tipo de peixe que você pesque. Não importa a sua profissão, a sua vocação, seja lá o que você estiver fazendo. Deus quer que você, além de pescar peixes, passe a pescar homens. Toda atividade humana pode glorificar a Deus. Toda e qualquer atividade humana pode ser um serviço de missão a Deus. E é isso que está acontecendo. Então Jesus, ele é testado no deserto, vence todas, chama pessoas normais para uma missão anormal. Pessoas ordinárias para uma missão extraordinária. Gente simples e até pobre para uma missão sofisticada e que engloba o cosmo inteiro. É assim que Deus faz. E Ele chama e Ele faz muitos milagres. E os milagres e prodígios e maravilhas é para afirmar quem Ele é. Quando as pessoas olham para Jesus e elas estão olhando Jesus entrando em Jerusalém, alguém pode ter perguntado: quem é esse homem, um desavisado? Alguém certamente olharia para ele. Ele é aquele que fez muitos prodígios e maravilhas entre nós. Uma vez, tinha um homem que era cego, e ele foi lá e tocou os olhos daquele homem, e ele passou a ver. Aí um outro levantaria e falou: olha, tinha um entre nós aqui, aliás, entre nós não, porque ele vivia fora da cidade, porque era leproso. Mas esse homem aí que está entrando, ele simplesmente deu uma ordem e a pessoa ficou purificada. Talvez um outro na multidão: olha, eu estou aqui jogando esses ramos na entrada aqui de Jerusalém, porque eu vi esse homem pegar um homem completamente paralítico, aleijado, e com um toque, com uma palavra, colocar ele de pé. Os prodígios e maravilhas de Jesus eram lembrados. Quem ele é? Ele é o filho de Davi, que quando vier, vai curar o ser humano em todas as suas enfermidades. A gente olha a trajetória e agora a gente começa a perceber que Jesus é aquele rei prometido que tem poder sobre as doenças, mas ele tem poder sobre a morte, porque ele ressuscita pessoas, mas ele tem poder sobre a natureza, porque ele dá ordem ao mar, ao vento, ele anda por cima das águas. E quando as pessoas perguntam quem ele é, os outros perguntam: ele é aquele que inclusive tem poder sobre o mundo espiritual, porque ele estava ensinando na sinagoga, e quando um homem gritou lá, ele diz assim: cale-se e sai dele, e o homem ficou completamente liberto. Quando alguém perguntava quem é esse Jesus, alguém falava: olha, esse Jesus é aquele que ensinava a gente com parábolas. Ele ensinava diferente dos outros escribas, dos mestres da lei, porque enquanto ele falava, o nosso coração ardia. Enquanto ele ensinava, a gente via que o ensino dele batia com a vida e o testemunho dele. E Jesus está entrando em Jerusalém. E aí vem uma liturgia linda. Eu certa vez li um livro, e depois vi até uma pregação, que não me fugiu mais da mente. Se você tiver essa percepção do domingo de Ramos, está entrando um imperador de um lado da cidade, e Jesus Cristo num jumentinho que ninguém montou. Numa atitude, eu sei, estranha, mas se a gente pudesse entrevistar esse jumentinho, pensa comigo. Se a gente pudesse falar com ele, ele pudesse falar, e a gente chegasse para ele e falou: ô jumentinho, como foi essa história aí? Você carregou o Rei dos Reis, o Senhor do Universo. Foi você que ele escolheu. Como é isso? Eu não sei o que esse jumentinho responderia, mas eu acho que seria alguma coisa mais ou menos assim: pois é,
Eu fui criado um dos animais menos valorizados pelos homens. Embora o meu Criador tenha me feito com tudo que eu preciso, os homens e as mulheres na terra não me valorizaram, só me levam para coisas assim, serviços difíceis, complicados. Eu não sou um cavalo de raça, eu não sou aquelas coisas espetaculosas, eu sou um jumentinho. Mas, pois é, ele me chamou e eu não podia dizer não. Ele ia entrar na cidade, ele é o Salvador do mundo e eu não podia dizer não. Olha a liturgia que está acontecendo. Jesus entrando na cidade, os ramos, e aí Marcos vai nos ensinar que a multidão começa a cantar. E eu acho que esse é um dos cânticos mais belos da Bíblia, eu acho que é uma das adorações mais genuínas, porque Marcos nos dá 3 informações. A primeira é que a multidão começou a cantar: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. É a primeira estrofe do hino. Imagina um coro de pessoas entrando na Jerusalém antiga e todo mundo cantando: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Mas aí tem uma segunda estrofe. A segunda estrofe é reconhecer que Jesus é o Messias, porque as pessoas vão dizer assim: bendito é aquele que é da linhagem do nosso rei Davi, e ele vem em nome do Senhor para colocar o mundo de novo no seu devido lugar. Mas há uma terceira estrofe, porque Marcos nos diz que as pessoas começaram a cantar: Hosana, Hosana nas alturas. Você vai se lembrar que uma outra vez esse hino foi cantado na Bíblia Sagrada. Quando Jesus Cristo nasce, os anjos estão lá e eles cantam o que, gente? Hosana. Agora não é só o céu que está cantando, agora a terra também está cantando. Agora terra e céus se unem para cantar a mesma música de adoração. E que música é? Hosana aquele que veio para nos libertar. E Jesus então vai entrando e ele chega no templo. E quando ele chega no templo, ele percebe que o culto está acontecendo fora do templo. Porque dentro do templo, onde tinha que ter culto e adoração, o que está acontecendo, gente? Tem gente vendendo a fé, tem gente vendendo milagre, tem gente vendendo peças israelitas, tem gente vendendo pomba para o sacrifício, tem gente vendendo mezuzá, tem gente vendendo a campanha do enriquecimento. E Jesus olha para tudo aquilo e fala: não, isso não é culto. O culto está do lado de fora, está na multidão. A multidão entendeu quem eu sou e vocês não entenderam quem eu sou. Porque vocês fizeram da minha casa, que era para ser a casa de oração, um ajuntamento de ladrões. Meus irmãos, essa palavra, ela sempre me chamou a atenção. Porque eu fico pensando assim, dentro de uma igreja que não tem culto, onde o culto está do lado de fora. Eu comecei esse culto dizendo que há uma igreja no Apocalipse, que Jesus está do lado de fora. O culto está acontecendo, pretensamente em nome de Jesus, mas ele está do lado de fora. Agora nós estamos vendo um templo, que não tem culto dentro do templo. O verdadeiro culto está acontecendo fora do templo. E no templo, estão pessoas que estão maquinando para matar Jesus, inclusive. E quando ele diz isso, ele provoca 2 reações. E é a reação que a gente precisa compreender, se a gente está querendo entender o que é o discipulado de Jesus Cristo, o que é ser um cristão, o que é viver pela cruz, o que é viver os valores do reino de Deus. Enquanto ele está andando, no outro dia que ele volta ao templo, ele olha para uma figueira. Figueira é a árvore que produz os figos. E outra imagem impressionante da vida cristã, porque quando Jesus olha para a figueira, ela está com muitas folhas, mas nenhum fruto.
ela se parece uma figueira, mas ela não faz o que uma figueira tem que fazer, que é produzir frutos. E eu fico pensando se os discípulos de Jesus não se parecem com os discípulos de Jesus, não falam coisas a respeito de Jesus, só não mostram seus frutos. E Jesus dá uma ordem pelaquela figueira. E eu estou olhando aqui, eu gosto muito de pensar nessas imagens. Primeiro foi a gente entrevistar esse jumentinho, fascinante. Agora entreviste, se você puder, essa figueira. E essa figueira que não dá fruto, é o típico exemplo espiritual de alguém que não reconheceu a visitação do Rei do Universo. Quem que olha para a figueira é o Rei do Universo. Quem espera que essa figueira tenha frutos para um momento que Jesus tem fome? É essa figueira. Ela foi criada para isso. O propósito dela é dar frutos, é para isso que ela existe. Mas na hora que o Criador e o Rei do Universo procura nela os frutos que ela deveria produzir, não tem frutos. E a sentença de Jesus é devastadora. Qual é a sentença? Já que você não reconheceu, figueira, a visitação do Criador das figueiras, nunca mais você dará fruto para ninguém. No outro dia, quando Jesus passa com os discípulos, eles olham para a figueira e falam assim: Jesus, a figueira completamente seca, conforme o Senhor disse. Eu tenho a impressão que Jesus olhou para aqueles discípulos e falou assim: não é só a figueira que não está entendendo as coisas aqui não. Vocês não entenderam quem eu sou ainda. Eu que estou andando com vocês aqui. E aí, Jesus entra no templo, diz essas palavras duras, e eu já caminho para o final dessa mensagem. O que está acontecendo aqui é uma cena fantástica, que nós, como discípulos de Jesus, precisamos entender. Quando Jesus fala essas palavras no templo, quando Jesus conduz a multidão, quando Jesus diz que a casa dele é uma casa de oração, e não uma casa de negócio, seja qual for o negócio, e não está sendo limitado apenas àqueles homens que estavam vendendo sacrifícios e as suas pombinhas, e os seus cabritos, mas gente que estava vendendo Jesus para se dar bem na vida profissional. Gente que estava vendendo Jesus para se dar bem em algum tipo de coisa que está fazendo. Gente para quem Jesus não é um fim em si mesmo, é um meio de eu conseguir alguma coisa. Jesus olha para todos eles e diz assim: a minha casa é para ser uma casa daqueles que se relacionam comigo através da oração, aqueles que me conhecem, aquele que eu sou conhecido deles, não aqueles que tentam fazer sacrifícios, mas depois não me honram. Aliás, ele vai dizer em outro lugar, que o que ele quer não é sacrifício, o que ele quer é obediência. A minha casa é o lugar da obediência e da adoração, nem tanto de sacrifícios. E quando Jesus fala essas palavras, aqui tem a reação que eu e você vamos enfrentar num mundo que é hostil ao reino de Deus. E qual é isso? Duas perspectivas sobre Jesus Cristo. Uma é a perspectiva do povo e da multidão. A outra é a perspectiva dos políticos e dos mestres da religião. Quando você lê o texto final de que nós lemos hoje, você vai ver dois tipos de reação. Havia o povo, que entre eles estavam cegos que foram curados, paralíticos que andaram, gente que tinha o corpo tomado pela lepra e foi limpo, gente como as prostitutas que foram perdoadas e amadas, gente que ninguém queria estar com eles, mas reconheceram a visitação do Rei dos Reis e disseram: Hosanas, glória a Deus nas alturas, nós te reconhecemos como nosso Rei. O Evangelho, como boa notícia, ele provoca aceitação, ele provoca reconhecimento. Se você for fiel a Jesus, as pessoas vão reconhecer em você isso, vão reconhecer que o seu testemunho, a sua mensagem, as suas ações
você é alguém de Deus. Mas eu preciso dizer também que tem uma segunda reação, que é oposta a essa. Se a multidão aplaudiu e se curvou a Jesus, o grupo das pessoas mais educadas, mais endinheiradas, que lidavam com poder político e religioso, olharam para Jesus e disse assim: esse homem chamou a gente de raça de víboras, esse homem chamou a gente de ladrões. E Marcos vai dizer assim: a partir daquele momento, cresce a hostilidade contra o Cristo de Deus, e eles começaram a fazer planos de matar Jesus. Essa é a reação do Evangelho de Jesus. Essa é a reação de quem quer seguir o crucificado. Essa é a reação daqueles que amam a Deus. De um lado você vai ter aceitação do seu testemunho, e as pessoas vão dizer: hosanas, glória a Deus que você veio aqui à minha casa. E normalmente vão ser os mais humildes e os mais necessitados. Gente que está precisando de oração, e quando você chega na casa dela, ela fala assim: olha, foi Deus que mandou você, ora por mim que eu estou precisando. Gente que está passando por uma necessidade, e você chega com alimentos, e as pessoas falam assim: foi Deus que mandou você, porque eu não tinha mais nada aqui. Gente que está desanimado, está com uma visão equivocada sobre a vida, mas quando eles percebem a sua presença, fala assim: foi Deus que preparou esse dia para você falar comigo, foi Deus que usou a sua vida. Gente que reconhece quem é Jesus. Mas do outro lado estão os soberbos, estão as pessoas do Império Romano, estão os chefes da religião, que não vê isso em Jesus. Eles veem em Jesus uma ameaça, uma pessoa que não está fazendo o nosso jogo, uma pessoa que inclusive está querendo dar prejuízo para a gente. E eu não consigo deixar de lembrar que não foram só esses homens que hostilizaram Jesus. Você se lembra quando Jesus expulsou os espíritos malignos de um homem na cidade de Gadara, chamado endemoniado gadareno? E o homem era louco, o homem vivia nos cemitérios, o homem era um bicho. E a gente começa a imaginar e falar assim: quando Jesus libertar esse homem, a cidade vai se converter e cair aos pés dele, não é isso que você pensa? Mas quando Jesus expulsa os demônios, aquele homem se torna são, ele vai tomar um banho, coloca uma roupa e se torna um ser humano de novo. O que é que as pessoas de Gadara fazem com Jesus? O que é, gente? Expulsam Jesus da cidade. Quando nós formos libertar pessoas, há pessoas que vão nos aceitar como um instrumento de Deus, mas há pessoas que vão nos expulsar justamente por causa disso. Quando nós formos curar pessoas, elas vão nos agradecer como enviados de Deus, mas algumas delas vão nos expulsar dizendo: por favor, não entre na minha vida, e eu que cuido da minha vida. Quando a gente for alertar pessoas, um amigo, uma pessoa, um casal, um colega de trabalho, alguns nos receberão com braços abertos e falarão assim: se não fosse você hoje como instrumento de Deus, eu não sei o que aconteceria. Mas prepare-se também para hostilidades. Prepare-se para a gente começar a perseguir você. Prepare-se para a gente querer o seu mal. Prepare-se para a gente que não consegue reconhecer, como um simples jumentinho reconheceu quem era o Rei da Glória. Eu acho encantador isso na Bíblia Sagrada. Como um jumentinho que nem racional percebe o Rei da Glória e leva o Rei da Glória. Mas os entendidos, os cheios de poder, hostilizam o Rei da Glória porque o veem como um rival dos seus próprios planos. Eu termino essa mensagem com uma frase: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém não é o começo do fim,
porque ele vai ser crucificado há poucos dias. Mas é o fim do começo. É o fim do período que está terminando, de um Jesus ainda limitado por a sua condição humana, para o começo de um Cristo ressurreto e glorificado. Um Cristo que vai levantar os seus braços que já estão estendidos e vai dizer assim: Senhor, tem piedade deles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão tentando me comprar ou me vender, estão me hostilizando, mas eles não sabem o que fazem. Aliás, está consumado a obra que eu vim fazer. Eu sabia disso desde o começo, desde que eu nasci, desde que eu fui para o deserto, desde que eu fui lá no batismo, desde que eu chamei o Pedro, desde que eu curei os enfermos, eu sabia disso, e esse dia chegou, e eu sei que é duro, o meu espírito está amargurado. Aliás, eu fui para o Getsemane, e lá eu chorei, eu experimentei solidão, eu experimentei traição na quinta-feira, mas eu sei que eu vim para isso, e é para a cruz que eu vou. Mas a cruz vai ser a metade da história, não a história toda. E eu vibro quando eu leio Apocalipse, Jesus falando com as igrejas. E Jesus vai encorajar os irmãos que estão em perseguição. Apocalipse 2 é isso, a igreja em perseguição por ser fiel. E o Cristo aparece para a igreja e diz assim: vocês não podem esquecer, a cruz está vazia, vocês estão vendo a cruz vazia, mas o trono está ocupado. O Senhor dos exércitos está no trono da história. Está ocupado, não é um imperador romano, não é os líderes do templo. A cruz ficou vazia para que o trono fosse ocupado. Sabe o que isso significa? Que a sua vida e a minha vida está nas mãos dele. E que não tem nenhum mal, nada que pode nos separar do amor de Deus, se nós reconhecermos a visitação de Deus enquanto ele está entrando na Jerusalém. Para eles foi a Jerusalém geográfica, para mim e para você é o nosso coração. Cristo está fazendo essa caminhada para o nosso coração. A pergunta é: com uma multidão nós vamos reconhecer a visitação de Deus? Ou como os políticos e falsos religiosos, nós vamos querer matar Jesus? A minha oração é que, se um jumento foi capaz de enxergar a visitação de Deus e reconhecê-la, que nós, seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, sejamos capazes de reconhecer a visitação de Deus entre nós. Amém, gente? Vamos orar a respeito disso? Feche os teus olhos.